Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 7 em diante. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Vamos ficar só até aqui, porque o capítulo 7 ele tem várias aplicações, então eu quero ficar só com esses 3 versículos aqui, o 7 e o 8. Na verdade são 2, é o 7 e o 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que bate, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Perceba que Jesus está ensinando aqui um princípio também, que óbvio que está ligado também à oração. Mas o sentido central não é somente isso. Por que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito de tudo isso? Está ligado à oração? Sim, Jesus está falando sobre oração, mas não é só isso. É óbvio que isso está incluído, mas tem muitas coisas mais profundas que você precisa entender sobre esse princípio. Porque tem gente que vai ler esse versículo e fala, nossa, mas eu estou pedindo, não estou recebendo nada. Estou falando, não estou recebendo nada. E eu preciso entender um princípio da oração, para compreender também o sentido desse texto. Primeiro que toda oração que você pede, que é contrária à vontade de Deus, que é contrária à palavra de Deus, que é contrária aos propósitos de Deus, toda oração que você faz, toda petição que você faz, que não seja de acordo com a vontade de Deus, que não seja de acordo com a palavra de Deus, que não seja de acordo com os projetos de Deus, que seja contrário aos princípios de Deus, dificilmente você vai ter resposta. E eu vou te dar um exemplo para você entender isso. Por exemplo, se alguém faz uma oração e ela faz uma oração pedindo o mal de alguém, faz uma oração pedindo a vergonha de alguém ou algo negativo, isso quebra princípios. Quebrando-se princípios, Deus não vai ouvir essa oração. Então é nesse aspecto que eu quero dizer para você que são orações que não são ouvidas, que não adianta pedir que Deus não vai atender, Deus não vai fazer. Né? Esse tipo de oração não é Deus que recebe, pelo contrário, é o diabo que escuta e planeja em cima de desejos contaminados que você tem, desejos de você querer ver o mal de alguém, a derrota de alguém. Agora, quando são orações que você faz baseado no que a palavra te ensina, baseada no amparo da vontade de Deus, as coisas florescem com mais rapidez, florescem com mais sentido, florescem com mais propósito. Ok? É óbvio que é importante você orar por tudo aquilo que é importante para você. Só que tem coisas que são importantes para você que às vezes não pode estar ligado ao centro da vontade de Deus. Existem muitas pessoas que oram por coisas que vão distanciá-las de Deus. Vão querer coisas que estão só ligadas às suas vontades, às suas emoções. E isso nem sempre vai te fazer bem, nem sempre vai te agradar, nem sempre vai te levar para a salvação, nem sempre vai fazer bem a sua vida espiritual. Então você precisa saber também como ora. Mas na verdade o que Jesus está mostrando para nós aqui é a ação que eu tenho que ter para alcançar certos resultados. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, não basta apenas eu desejar, eu preciso pedir. Não basta eu apenas desejar, eu preciso bater. Não basta apenas desejar, eu preciso buscar. Deu para perceber mais ou menos o que Jesus quer trazer, que está além do sentido que eu te falei de oração, mas no sentido de uma decisão? Tem gente que tem vontade de bater e não bate, tem gente que tem vontade de buscar e não busca, tem gente que tem vontade de pedir e não pede. Então está na decisão de você se relacionar com Deus, está na decisão de você buscar o Senhor.
E buscar não é buscar de qualquer maneira, não é ir de qualquer maneira, não é fazer de qualquer maneira, é você se aprofundar nas coisas do Senhor. Lembra daquela mulher que perdeu as dracmas? O que ela fez para encontrar a dracma? Varreu a casa, acendeu a candeia. Lembra que ela fez tudo isso para encontrar a dracma? Por quê? Porque aquilo era valoroso para ela. Mas ela teve que buscar, ela teve que varrer, ela teve que acender a candeia, ela teve que ter atitude. E eu aprendo na Bíblia que na maioria das vezes Deus mais reage do que age. Você vai perceber isso, que constantemente Deus vai mais reagir do que agir. As nossas decisões, elas determinam algumas coisas que vão ser geradas sobre a nossa vida. As nossas atitudes, elas podem tanto gerar coisas boas como podem gerar coisas más. Quando a minha atitude é baseada em atitudes com princípios, eu vou trazer uma boa colheita para a minha vida. Porém, eu preciso aprender a agir de maneira certa, a decidir de maneira certa, a tomar decisões corretas, para que eu tenha um resultado frutífero. Às vezes você quer receber muito de Deus, mas você não entrega nada para Ele. Às vezes você quer resposta de Deus, mas você não sacrificou nada para Ele. Às vezes você está querendo muito que Deus faça, mas você ainda não se relacionou a ponto de se sacrificar ou oferecer algo mais profundo para Deus. Tem que ter busca, tem que bater na porta, tem que perseverar. Sabe? Nós estamos vendo pessoas que querem as coisas de forma instantânea. E quando Deus não dá, se frustra, fica triste, sai da igreja, desvia porque quer as coisas rápidas. Eu preciso entender que tem um tempo de bater, de pedir, de buscar. Há uma perseverança. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu preciso ter coração naquilo que eu faço. Eu preciso ter verdade naquilo que eu faço. Eu preciso ter entrega naquilo que eu faço. Eu preciso ter sinceridade naquilo que eu faço. Eu preciso ter alma naquilo que eu faço. Eu preciso ter desejo naquilo que eu faço. Eu preciso entregar de coração, com verdades. Não basta apenas eu querer, eu tenho que fazer. Você vai perceber que as suas decisões podem gerar reações da parte de Deus na sua vida, quando você age de maneira certa. É por isso que eu digo que Deus mais reage do que age. Porque Deus reage às nossas ações. Cajado no mar, ação do homem. O mar vermelho, reação de Deus. Capa sobre as águas, ação do homem. As águas abrindo no meio, reação de Deus. Então você vai perceber que na maioria das vezes Deus vai mais reagir do que agir. Não é que Deus não tenha poder de agir. Ele age, Ele é poderoso e ele entra com as suas intervenções quando Ele quer na história. Só que grande parte das vezes Ele vai esperar decisões nossas para que assim Ele manifeste o seu poder, a sua glória, a sua grandeza sobre a nossa vida. Então você precisa entender isso. Entender que Deus está disposto a reagir quando você fizer a sua parte. Tem coisa que é para você fazer. Enquanto você não fizer, Deus não vai fazer a parte dele. Deus quer fazer, mas tem coisa que Ele só vai fazer depois que você fizer. Você precisa tomar a decisão, você precisa tomar atitude. Você tem que dar o primeiro passo. Sabe? Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o Filho para que todos sejam salvos, mas isso não significa que todos serão salvos. Porque se não tiver o seu primeiro passo de dizer, eu reconheço Jesus como Senhor, eu entrego a minha vida a Cristo, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Se você não tiver o primeiro passo, você não vai alcançar as demais coisas. Tá dando para entender mais ou menos o que eu estou falando? Eu estou dizendo que você tem que fazer a sua parte. É uma palavra profética? Sim, mas é uma palavra também de direção. Não basta apenas pedir, você tem que entender o propósito de intensificar a sua vida em Deus. Fazer sua parte, se envolver com as coisas de Deus, realizar a vontade de Deus sobre a sua vida.
sabe? E quando Deus estiver no teu coração, estiver tomando a sua vida, estiver 100% nas suas escolhas, nas suas decisões, meu amigo, aí tudo que você pedir, certamente Deus te atenderá. Isso está na Bíblia, né? Porque com certeza o que você vai pedir não serão decisões carnais, mas serão decisões que vão te aproximar para perto de Deus. Porém, todavia, Jesus está ensinando aqui também a você orar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. A necessidade de você pedir, de você perseverar. Também uma palavra de perseverança. Às vezes, a gente quer receber as coisas e quando a gente não recebe no nosso tempo, a gente desiste. Só que eu preciso aprender a perseverar. Ah, pastor, mas eu estou 1 ano orando, eu estou 2 anos orando, eu estou 3 anos orando, eu estou 4 anos orando, ok. Mas para cada colheita tem um tempo certo de semente. Dependendo do tipo que você está semeando, a colheita que você quer ter vai ter um processo diferente. Cada fruto tem um tempo. Tem uns frutos que nascem em 10 anos, tem outros que nascem em 1 ano, tem outros que nascem em 20 anos. Dependendo do que você precisa e do que Deus tem para fazer na sua vida, há um processo, há um tempo. Mas você não pode parar de perseverar. Você tem que continuar perseverando, você tem que continuar pedindo, você tem que continuar clamando, você tem que continuar intensificando a sua fé e a sua oração no Senhor, para que Ele faça e realize todas as coisas segundo a vontade dEle, sabe? Então é importante isso. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. A decisão de ir, de pedir, de buscar, de ir adiante, de continuar, de tomar atitude para receber algo de Deus com perseverança vai gerar resultados sobre a sua vida. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você está percebendo 2 coisas que Deus está despertando em você. A primeira coisa, é momento de você agir. É momento de você tomar a sua decisão. A segunda coisa, é momento de você perseverar. Porque talvez você já tenha agido, mas está quase parando de perseverar. Continue perseverando. Porque você só encontra quando busca. E buscar não é só uma atitude de sair e ver onde está. É procurar. É procurar. Busca. Persevera. Porque com o tempo a sua perseverança vai gerar resultados. Existem coisas que Deus tem preparado para você e que você ainda não recebeu, porque você precisa intensificar a sua perseverança. Continue orando, continue pedindo, continue clamando, que dentro de pouco tempo você vai viver resultados alarmantes sobre a sua vida, resultados assim sobrenaturais. Mas você tem que continuar perseverando. Não para de perseverar e não deixe com que o cenário que você está vivendo venha desmotivar a tua fé. Porque de repente você não viu algumas coisas acontecerem, porque de repente você não viu algumas realizações. Continua, persevera, não olha para trás. Não coloca a tua fé nas circunstâncias, no cenário, nas pessoas, porque senão você vai se decepcionar. Mas continua olhando para Jesus, que é o autor, consumador da sua fé, que está te incentivando a pedir. Pede mesmo, ora mesmo, clama mesmo, intercede mesmo, porque essa ação vai gerar uma reação da parte dos céus. Os céus vão te responder, mas você precisa continuar orando. Você não pode parar. A decisão de parar, ela não vai gerar frutos para você. Você precisa continuar. Porque a porta só se abre para aquele que continua batendo. Aquele que bate, a porta se abre. Então continua batendo. Continua, porque dentro de pouco tempo você vai ver coisas grandes do Senhor sendo manifestadas sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então escreve aí nos comentários. Coloca aí nos comentários: eu decidi pedir, eu vou continuar batendo, eu vou continuar buscando,
eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu vou viver uma virada na minha vida, eu creio que Deus tem coisas poderosas para a minha vida, eu creio que Deus tem coisas sobrenaturais para a minha vida, eu vou viver o novo de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, eu creio que Deus tem um resultado extraordinário para mim, eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar plantando, não sei, alguma coisa que essa palavra gerou sobre a sua vida, coloque aqui nos comentários para que isso seja consolidado e mostre o quanto essa palavra está gerando efeito no teu coração.